Olá, está começando mais um Territórios. No programa de hoje, vamos falar sobre vegetarianismo. O número de pessoas vegetarianas vem crescendo a cada ano. Segundo dados do IBGE de 2018, cerca de 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. Em comparação a 2012, houve um aumento de 8%. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é o acadêmico do curso de nutrição da UFN, Nicolas Dovigi. Obrigado, Nicolas, pela presença aí. Vamos começar falando, assim, para as pessoas mais leigas no assunto, qual é a diferença de vegetarianismo e veganismo? Então, João, tem vários tipos de vegetarianos e tem os veganos. Os vegetarianos são vários aqui, não vou dizer todos, mas pode-se dizer entre os vegetarianos estritos, são os que não comem carne, leite, ovos, nada provindo de animal. O ovo-lacto, que ele come ovo e qualquer lacticínio. Só o ovo e só o lacto, que daí ele come um ou outro. E o vegano, além dele não comer nada, ele não usa, ele não... Por exemplo, uma jaqueta de couro ele vai evitar ao máximo utilizar, porque para ser vegano, tu não vai nem poder usar shampoo, por exemplo, testado por animais e etc. Porque a filosofia deles é isso aí, não é só comer, é usar e adotar, assim, ser livre de qualquer tipo de sofrimento animal. Uhum. E para as pessoas vegetarianas, elas precisam de algum tipo de suplementação, algum tipo de vitamina? Cara, o vegetariano não. Porque o que acontece? Tu consegue todos os tipos de vitaminas, minerais na sua própria alimentação. Se tu tiver um bom nutricionista, ele lhe instruir corretamente, tu nunca vai ter nenhum problema. Agora o vegano também não vai ter problema, mas ele vai ter que suplementar. Por exemplo, a vitamina B12. Eles não têm nenhuma fonte, assim, sem ser de fonte animal, não tem como eles conseguirem. A B12 tem leite, tem ovos, um pouquinho, mas consegue se manter, principalmente os vegetarianos. Aí tu também consome alimentos fortificados por B12, por exemplo, uma farinha, alguma coisa. Isso não é o suficiente para o vegano, tá? Tu sempre que tu for vegano, tu vai ter que suplementar a vitamina B12, em alguns casos, a maioria dos casos, a vitamina D também, algumas coisas assim, porque eles não têm como conseguir na sua alimentação. Só que acontece o seguinte, quando tu vai no nutricionista, faz o exame de sangue, tu vai lá e vê, a B12 está tranquilo, só que ela demora uns 2 anos para aparecer em déficit, assim, demora bastante. Então, tu sabe que o cara é vegano, ele não tem a alimentação, então tu vai ter que suplementar, mas tirando isso, não acredito que nada. E para as crianças, assim, que estão em fase de crescimento, elas também têm algum tipo de restrito? Cara, e não é muito aconselhado, principalmente se a criança não for um nutricionista, porque ela vai precisar de um bom aporte nutricional, principalmente para seu desenvolvimento, ela precisa de um bom nível de proteínas, principalmente porque ela está em fase de construção de massa magra. Então, se tu vai ser vegetariano ou vegano, é muito mais importante que um próprio onívoro. O onívoro é a gente que come todos carnes, vegetais, tudo. Muito importante que você vá num nutricionista, porque você precisa conhecer muito bem os nutrientes. Então, não tem problema a criança ser vegana, ser vegetariana, desde que ela tenha uma nutrição adequada, desde que tu consulte o nutricionista e faça o que ele falou, porque tem muitas restrições aí. E a parte de gestantes, como que é isso? É a mesma coisa, se tu for no nutricionista, ele pegar e dizer, olha, tranquilo, vamos fazer isso aqui. Tem alguns nutricionistas que praticamente se negam a fazer, porque acham muito perigoso, né? Casos e casos, tem nutricionistas que são especializados nisso aí. Como falei, não é tão recomendado assim, porque tem sim os problemas e tu tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas não tem problema nenhum com acompanhamento nutricional. E a carne, assim, tem algum tipo de alimento que pode substituir as vitaminas que ela propõe? Assim, a carne ela tem bastante proteína, né, de alto valor biológico, ou seja, ela vai para o teu corpo, tu ingere, ela demora e ela tem todos os aminoácidos que tem. Não existe proteína vegetal, a melhor que tu conhece é a do soja, né, que todo mundo conhece, proteína de soja, leite de soja, etc. Ela é muito boa, ela tem bastante proteína, só que tem um detalhe, ela não tem todos os aminoácidos que, por exemplo, qualquer fonte animal tem. Mas o que tu pode fazer? Para te complementar, por exemplo, arroz e feijão, né?
vamos dizer que o arroz tem um tipo de aminoácido e o feijão tem outro, e os dois se complementam, porque o que tem pouco, o outro tem mais, entendeu? Aí tu praticamente, não é a mesma coisa que comer uma carne, mas tu vai adquirir todos os seus aminoácidos. Então tem várias combinações aí, tipo milhete com ervilha, né? Tem que sempre focar em fazer um cereal e uma leguminosa. A leguminosa seria o feijão, a lentilha, a ervilha, o soja, porque isso aí vai ter um bom aporte proteico. Mas também não é só isso, né? Tem a questão do ferro, enfim, o ferro, por exemplo, o ferro dos vegetais, ele é mais difícil a absorção, porque ele necessita da vitamina C. E mesmo quando tu tem uma boa ingestão de vitamina C e uma boa ingestão de ferro, ele não tem toda a absorção que o ferro da carne, o ferro de fonte animal tem, ok? Então, por isso que é importante, por exemplo, eu estou ingerindo bastante ferro aqui, mas deu quadro de anemia, alguma coisa assim. Claro que pode dar, porque tu não está, às vezes, com uma ingestão de vitamina C o suficiente, isso aí pode atrapalhar a sua absorção do ferro. Por isso que é bem importante mesmo, porque por mais que o onívoro tenha uma dieta, às vezes, meio ruim, às vezes ele consegue suprir muita coisa. Enquanto o vegetariano, às vezes, algum erro pode atrapalhar e dar algum problema. Principalmente veganos, cara. Principalmente veganos, que eles não consomem nenhuma fonte animal, né? O vegetariano estrito também. Então, por exemplo, tu é vegano e tu ama café. E tu toma muito café. Só que o café ele tem certos problemas da absorção, por exemplo, do cálcio, tu absorve pior ele. Então tu tem que saber a hora de tomar o café, a hora de tomar algum alimento com cálcio. Tu tem que focar bastante em comer vegetais verdes escuros, tipo brócolis, espinafre, essas coisas, porque eles têm ferro e cálcio, né? Como falei, uma vitamina C ali sempre é bem-vinda para complementar. Mas acho que é isso aí. E para os atletas, assim, pessoas que praticam muito exercício físico, como é que é essa parte para elas? Cara, é um pouquinho mais difícil aí, porque o que acontece? O próprio atleta normal, assim, tu já vê ele tomando muito whey. Um fisiculturista, às vezes whey no próprio corredor, boxeador, etc. Eles também têm. Por exemplo, o vegetariano, ele pode tomar whey protein tranquilamente, suplementar albumina, whey protein, porque é fonte do ovo e fonte do leite. Então, não é problema. Agora, um vegano, começou a surgir bastante de suplemento para eles agora. E são ótimos, por exemplo, proteína extraída do arroz, né? Tu vai ali em algum site e tu vê que tem a proteína vegana, tem a proteína do arroz, a proteína da ervilha. Não sei se já estão fazendo, porque algumas marcas não têm, que é a proteína de soja isolada. Então daí tu suplementar aí essa questão proteica, mas não tem problema nenhum, né? Nessa questão aí. Há algum tipo de discussão entre pessoas vegetarianas e veganas? Cara, tem sim. Por exemplo, os veganos, alguns mais extremistas, têm uma visão um pouco crítica sobre os vegetarianos, que por mais que eles não consumam carne, eles consomem outras fontes que vêm do animal e fazem eles sofrer, então vem aquela discussão, tu não aderiu completamente à nossa causa, entre aspas. Mas é isso aí, né? Normalmente tu pode ser bem acolhido, muito bem-vindo nessa sociedade, assim, entre aspas. Mas para a pessoa que quer atualmente, se tornar vegana ou vegetariana, o que ela deve fazer neste momento? Questão nutricional? Procurar um nutricionista ou ela pode ela mesmo? Não. Como eu falei. Uhum. Cara, tipo, se tu tiver, por exemplo, uma diferença se vegetariano tem mais risco ou não, cara, uma dieta vegetariana muito bem feita, elaborada por um nutricionista, pode ser mais, entre aspas, saudável que uma onívoro, né, de qualquer jeito. Se tu fizer uma boa alimentação nos dois casos, tu vai ser saudável. Só que, como eu falei, tu tem muito mais riscos de acabar não sendo se você seguir pelo lado vegetariano. Então, acho que a primeira coisa, tu decidiu, vou virar vegetariano hoje. Tu ir lá no nutricionista, conversar direito com ele, estudar bastante, porque se tu quiser ser vegetariano e vegano e ainda continuar com uma saúde perfeita, tu tem que estudar muito bem o alimento. Porque, como eu falei, não tomar café quando tu vai consumir teu cálcio, né, alimentos com cálcio, tu consumir bastante vitamina C para absorver melhor ferro. Tu tem que ter um conhecimento melhor, assim, nutricionalmente falando. Mas é claro que não dá para comparar, que um onívoro ter uma alimentação ruim, ele também não vai ser saudável. Então, não é o vegetarianismo, o veganismo que vai te deixar, entre aspas, doente, como muitas pessoas falam. O cara é vegano, ele não tem saúde. Não. Tu pode ver que a falta da B12, por mais que seja uma coisa do vegano,
ter a falta do B12, tu vê que muito onívoro também tem um B12 em falta. Né? Muitos dados aí dizem que pode ser até metade e metade, né? Então, não é só questão do... Todo mundo tem que se cuidar, né? Mas acho que eles, principalmente por causa dessas dificuldades, assim. Tu acredita que há algum tipo de modismo para quem quer ser vegetariano? Cara, eu acho errado tratar como modismo alguma coisa, porque normalmente a pessoa tem uma razão filosófica, alguma razão emocional, varia muito, assim, né? Não acho que alguém vai se tornar vegetariano à risca por causa de alguma moda, né? Pode ser que a pessoa invente assim, ó, eu como carne uma vez na semana, eu sou vegetariano. Não, cara, tu não é vegetariano se tu come carne. Eu só como peixe, de resto eu sou vegetariano. Não, cara, tu come peixe, tu não é vegetariano. Mas tirando isso aí, acho que não, cara. Como eu falei, tem mais princípios ecológicos, né? Muitas pessoas, quero salvar o meio ambiente, porque tem muitos estudos aí provando, a criação de gado, a criação de animais faz aumentar CO2 na atmosfera, faz aumentar o consumo de água. Tu cria muito pouco, por exemplo, tu conseguiria o triplo, o quádruplo de comida na mesma área que tu cria gado. Então tem gente que se torna, né, por meios ecológicos, assim, por razões ecológicas. Normalmente, se tu for conversar, eles vão falar que é alguma razão filosófica, não querer que o animal sofra, não querer que ele morra à toa, alguma coisa assim, né? Dá umas discussões bem interessantes de provar o teu ponto, né? Não dá para dizer quem é certo ou errado nessa questão aí. Sim. Obrigado pela participação, Nicolas. Este foi o Territórios de hoje, onde falamos sobre vegetarianismo. Até o próximo programa. Tchau!